Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre frações, certo? Nós vamos aqui aprender a identificar a fração, né, dado um desenho, a leitura, certo? Então vamos acompanhar aqui alguns exemplos aqui, por exemplo, do livro de vocês. Lá na página 80, nós temos aí o exercício número 2 e fala que a fração que representa aí a pizza que Bia está comendo. O que vocês observam aqui? Olha só, nesse formato aqui dessa pizza dela, dá para você ter a ideia que ela está dividida em três partes e ela está comendo aqui uma parte, certo? Então, como ela comeu essa uma parte, podemos observar que está sobrando dois pedaços. Bom, e fração, galerinha, é o seguinte, o total, né, em que a figura está sempre dividida, você sempre vai colocar embaixo. Então, você já sabe que o denominador aqui vai ser 3, certo? Como estão sobrando dois pedaços, então a fração aí é 2/3. Na página 80, pede para você identificar as frações que estão representadas aí no desenho. Bom, olha só. A letra A, você observa que está dividida em quatro partes e tem só uma parte colorida, então você já sabe que é um quarto. Na letra B, galerinha, você observa que tem 8 partes e é a parte total, né? Então o denominador é 8, então tem três partes coloridas. A letra C, o desenho está dividido em 5 partes e tem duas coloridas, então a fração aqui é 2/5. E na letra D, o desenho está dividido em 7 partes, né? E só tem uma parte colorida, então aqui é 1/7. E só para relembrar também, pessoal, vocês estão estudando fração própria e fração imprópria. Nesse caso aqui, todas essas frações aqui são chamadas de frações próprias, tá? Só para você relembrar, né? Cujo numerador, que é a parte de cima, é menor do que o denominador, tá bom? Só para você já acompanhar nos estudos atuais. Vou limpar a tela aqui para a gente continuar. Em seguida, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos que não estão no livro. Agora aqui, pessoal, observem que essas frações já é mais difícil de você identificá-las. E também, galerinha, em cada item aqui tem mais do que um desenho. O que eu já falei para vocês quando o desenho tem uma figura toda completa ou tem mais de uma? São chamadas de frações impróprias, tá? Só para você ir relembrando, né? A gente já sabe aqui o significado e vamos também aprender a escrever essas frações. Então, olha só, no primeiro aqui, na letra A, você já sabe, quando você olha só um desenho, ele está dividido em 6 partes. Então, o denominador aqui, você já sabe que é 6. Ok? Agora, identificando as partes coloridas, você tem então aqui 6 mais 6, 12, mais uma parte, 13. Então, você tem aqui a fração 13/6. E essa fração aqui, pessoal, a gente também consegue escrever o número misto, certo? O que seria, professor, esse número misto? Bom, nós já aprendemos que número misto é uma parte inteira seguida de uma fração. Quantas partes inteiras nós temos aqui nesse caso? Então, nós temos duas partes inteiras. E a terceira parte só tem uma colorida. Então, nós temos aqui 2 inteiros e 1/6. Então, você já observa que 13/6 eu posso afirmar que é igual, certo? A 2 inteiros e 1/6, ok? Bom, na letra B, pessoal, nós temos aqui, ó, três figuras, né? Só que para você descobrir o denominador, você já olha uma figura só e vê quantas partes que ela está dividida. Então, você já sabe que é 3. Agora, vamos contar as partes coloridas. 3, 6, mais 1, 7. Então, nós temos aqui a fração 7/3, né? Uma fração imprópria. Transformando isso aqui em número misto, a gente consegue observar que temos aqui 2 inteiros, certo? E 1/3 ali, né? Uma figura à parte. Bom, galerinha, a letra C, nós temos aqui, né, 4 imagens, só que cada um desses quadrados aí é dividido em 4 partes, então você já sabe que o denominador é 4. Agora, vamos contar as partes coloridas, né, que tem 4, aqui 4, 8 mais 4, 12, mais 3 partes aqui, 15.
Então, essa fração aqui é 15 quartos. Agora, vamos olhar a quantidade de inteiros, né? Nós temos aí 3 figuras que representam inteiro, e a última lá tem 3 partes coloridas, né? De um total de 4. Bom, a letra D, pessoal, também são 2 imagens, mas você observa apenas uma para descobrir o denominador. Então, você já sabe que o denominador aqui é 4. Agora, se tem 4 partes aqui coloridas, então nossa fração aqui é 8 quartos. 8 quartos sabemos que dá exatamente 2 inteiros, né? E a gente pode até relembrar aqui a definição de fração aparente, né? Vocês podem até lembrar daquele ditado, né? As aparências se enganam. Ou seja, você tem uma fração, mas que ela representa um número natural. Beleza? Então, eu vou limpar essa tela e vamos passar aqui para o próximo slide, certo? Bom, nós temos aqui no próximo slide, galerinha, a leitura das frações que vocês têm que ficar atentos. Olha só, 1 sobre 2, né? Você vai ler 1/2, 1 sobre 3, você lê 1/3, 3 sobre 4, você lê 3 quartos, né? 1 sobre 5, você lê 1/5, e isso, galerinha, até chegar aqui no 1/9. Por quê, né? E a hora que chegar no 10? Bom, quando chega no 10, quando você tem denominador, né, que a gente fala da base, que é uma base 10, ou seja, você pode representá-los aí por 10, 100, 1000, 1 milhão, certo? Elas são chamadas de frações decimais. Então, como que se lê? Né? Olha só, 1 sobre 10 você lê 1/10, 1 sobre 100 você lê 1/100, 1 sobre 1000 você lê 1/1000, certo? Então aqui são chamadas de frações decimais. Agora, frações que o denominador não faz parte nem dessa galerinha aqui, nem desse outro, né? Diferente aqui dessas duas partes acima. Então, olha só, pessoal, nós vamos acrescentar essa palavra aqui, avos, certo? O que significa avos, tio André? Quer dizer que é uma divisão em partes iguais. Como vocês já viram na primeira aula de fração, que fração nada mais é do que você trabalhar uma divisão em partes iguais. Se você pegar uma imagem que não tem partes iguais, você já sabe que não representa uma fração. Então, olha só, aqui 5 sobre 12, então vai ficar 5 dozeavos. 7 sobre 31, 7 31avos. 3 sobre 20, então 3 vinte-avos, certo? Aqui é a leitura. Depois vocês fizeram atividades aí também na página 81, certo? Onde você tem aí a fração, né, da letra A até a letra D para vocês escrever, né, como que se lê, olha aí, 4 quintos, 7 centésimos, 11 quinzeavos, 6 sétimos. Agora, da letra E até a letra H, galerinha, veio a escrita, né, para você representar com números, 9 milésimos, então 9 sobre 1000. 7 trintaavos, né? 7 sobre 30. 5 sextos, 5 sobre 6. 9 décimos, né? 9 sobre 10. Tá bom? Então, aqui é a representação, né, da escrita. Agora, quando você olha também um conjunto de elementos, que você também tem que ficar esperto, né? Como a gente fez a identificação aqui no exercício anterior. Aqui está falando sobre balões. Você observa, pessoal, que tem um total aqui de 8 balões. Então, novamente, olha aí, o denominador, que é a parte de baixo, ele sempre representa o total. Aí, são quantos balões vermelhos? São 5, então a fração é 5 oitavos. Aí, quantos amarelos? Você olha na imagem, são 2. Então, você vai escrever 2 oitavos, ou seja, é 2 em um total de 8. Balão azul, né? Só tem um, então a fração aqui é 1 oitavo, ou 1 em 8. A fração que representa balões não vermelhos, né? Como você já sabe que são 8 e os vermelhos são 5, então você subtrai e vai ficar 3. Então você tem aí a fração 3 oitavos, né? Certinho? Bom, aí o exercício 2 também, dando continuidade aí no seu livro, pede para você escrever as frações aí, ó. Por exemplo, letra A, as frações, as flores vermelhas nesse conjunto. Você já pode identificar aqui que você tem aqui um total de 3, mais 3, 6, mais 1, 7. Como são vermelhas, são 3, então a fração aqui é 3 sétimos, ou 3 em 7. As ferramentas aqui, pessoal, olha só, nós temos aqui
2, 4, 6, né? 6 martelos aqui, 3 serrotes. Então, dá 9 ferramentas, certo? Aí ele quer saber qual que é a fração que representa o serrote. Então, é 3 em 9. Ok, pessoal? Então, aqui é uma dica para vocês aí sobre frações, tá bom? Grande abraço.